Bom, e quando uma mulher desconfia de uma gravidez, a primeira coisa a ser feita e recomendada, inclusive, é procurar um médico. E aí depois o médico sabe dos procedimentos e aí então procura um laboratório. E sobre esse assunto eu vou falar com o Dr. Hamilton Chica, aqui do Laboratório São Sebastião, que vai tirar algumas dúvidas nossas. Doutor, como que é feito o teste de gravidez? Se eu estiver errada, me corrija, inclusive. Bem, a bem da verdade, não existe teste de gravidez. Não existe em laboratório um exame que confirme realmente 100% a gravidez. O que existe é a pesquisa de um hormônio chamado HCG, ou gonadotrofina coriônica humana, né? Que aumenta quando há um atraso menstrual e é uma gestação. Esse hormônio aumenta no sangue. E o que nós fazemos? Nós pesquisamos ou dosamos esse hormônio no sangue. Entretanto, esse hormônio aumenta também na mola hidatiforme, no córeo epitelioma, no tumor de testículo. Então, a gente é usado e chamado erroneamente teste de gravidez. O correto seria a pesquisa de HCG. Por quê? Porque a pesquisa ou dosagem aumenta quando a mulher fica grávida. Entretanto, em outras situações, como já citei, também pode aumentar. O verdadeiro exame de gravidez, para saber mesmo gravidez, é ultrassonografia, né? Que é feito pelo imagenologista. O médico especialista coloca o transdutor do aparelho no abdômen, ele vai ver o saco gestacional, o embrião, ou o feto, a criança pronta, né? Mas, de qualquer maneira, porque você está vendo a pesquisa de HCG é uma suposição de que a mulher esteja grávida, tá? Quer dizer, Brenda, né? O exame laboratorial, ele é um auxiliar do diagnóstico, certo? Então tem sempre que ter a presença do médico para interpretar. Existem outras situações, já são evidentemente situações extremas. Já tive mais de um caso de pessoas com 3, 4, 5, 6, 7 meses de gravidez, ou até mais, onde fazia o teste dava negativo. Entendeu? Então, isso para exemplificar que sempre que se faz, tem que ter o acompanhamento de um médico. Por quê? O finado doutor Guerra, ele atendia aqui no porão da Santa Casa, e ele levava uma senhora, faz o exame dela, ela já, nas vias de dar à luz, o exame dava negativo. E tive outros casos assim nessa vida profissional que a gente tem aí, né? Bom, mas isso são extremos. Então, esclarecido, o exame de gravidez, na realidade, é o ultrassom. A pesquisa do HCG, ela digamos assim, não é absoluta, certo? É utilizado como erroneamente chamado teste de gravidez, mas na realidade é a pesquisa de HCG. O que é o HCG? É o hormônio que aumenta na gravidez e em outras situações também, inclusive, como disse, no tumor de testículo. Homem, né? Tá? Sim. E veio aqui no laboratório São Sebastião, foi detectado o aumento desse hormônio, vai lá no médico, ele pede a ultrassom. Deu gravidez positivo, inicia o período gestacional, que também existem exames que são imprescindíveis.
Que exames são esses, doutor, e qual o objetivo deles? Muito bem, Brenda. É o seguinte, é feito em todo o pré-natal, né? Um hemograma completo. Logo no primeiro trimestre da gravidez, o obstetra pede uma série de exames. Cada um tem a sua importância para preservar tanto a saúde da mulher como o desenvolvimento do feto, né? Do bebê. Então, por exemplo, hemograma completo. No hemograma completo, a gente vai ver como está a hemoglobina, a quantidade de hemácias, a quantidade de leucócitos, que são os glóbulos brancos, a quantidade de plaquetas, que são elementos da coagulação. Isso, por quê? Porque quando você tem outro ser no qual está sendo tratado por você, a tendência é você diminuir a hemoglobina. Agora, se você tem a hemoglobina já baixa, tem que saber por quê. Aí você vai dosar o ferro, para saber se é deficiência de ferro, que às vezes é outra coisa. Você, imprescindível também a confirmação do tipo sanguíneo e do RH. Para quê? Por quê? Porque se o pai for RH positivo e a mãe RH negativo, o que pode acontecer? O feto, sendo RH positivo, ele vai agredir a hemácia da mãe, a mãe vai formar anticorpos anti-RH, tá? Isso aí pode levar a uma série de problemas, necessitando às vezes a criança até de transfusão, etc, etc. Recém-nascido até de transfusão. Então é de extrema importância que todo mundo saiba a tipagem sanguínea, né, doutor? Com certeza. Aliás, a gente estava dizendo que o exame laboratorial é um dado auxiliar do diagnóstico. No caso, o ABRH é o único exame absoluto. O seu RH e o seu grupo sanguíneo, se você fizer aqui, vai ser aquele no Japão, na China, na Índia, nos Estados Unidos. Você não pode dar diferente. Entendeu? Então, esse exame de laboratório é um exame absoluto. Os demais, você tem que ter a interferência do médico, do obstetra, no caso, nós estamos falando de gestação, para poder coordenar as ações em prol dessa mãe e do bebê. Sim, e às vezes você aí de casa deve estar se perguntando por que eles estão falando de período gestacional. A gente sabe que está próximo do Dia das Mães, então é importante a gente trazer todas as informações necessárias. Doutor, o exame feito, esses exames do período gestacional, quais são as anormalidades que são encontradas com maior frequência nesses exames? Bem, vamos lá. Nós falamos de hemograma, de ABO-RH, são os exames básicos. Entretanto, Brenda, existem outros exames que o obstetra solicita. Por exemplo, a dosagem de vitamina B12, que ela provoca uma anemia megaloblástica, pode provocar, evidentemente, a anemia megaloblástica da gravidez. A pesquisa ou dosagem de anticorpos anti-HIV, a presença de anticorpos contra a sífilis, porque isso aí pode prejudicar, tudo isso aí visando um tratamento para não prejudicar o feto. Os exames de hepatite B e C, que normalmente são transmitidos pelo ato sexual, a toxoplasmose,
a pesquisa de anticorpos contra a toxoplasma gondii, né, que é a toxoplasmose, pode dar malformação no feto, microcefalia, pode dar deficiência visual. O citomegalovírus também é um outro anticorpo que a gente pesquisa e dosa o anticorpo contra esse vírus, que também pode trazer uma série de problemas para o feto. Há também o citomegalovírus, já falei, toxoplasmose. Basicamente seriam a rubéola, que também é que hoje existe vacinação das crianças, né? E já é mais rara a presença de uma mãe da rubéola numa gestante, né? Mas de qualquer maneira é também pesquisado esse anticorpo, né, contra o vírus da rubéola, exatamente porque também pode provocar cegueira e uma série de alterações no feto. Eu acho que tem um exame muito importante que eu me esqueci, que é o exame de urina tipo 1, chamado tipo 1, onde você verifica a presença de uma série de itens que são importantes, por exemplo, proteína, glicose, não falei também da diabetes gestacional, que pode ocorrer também. Por isso que tem que sempre fazer a dosagem da glicose também, né, e fazer esse acompanhamento, porque também pode trazer problemas para o feto. Então, e o exame de urina, você vai ver se há infecção, né? E infecção urinária, bacteriana. Aí o médico vai pedir uma cultura, ele inicia o tratamento, depois escolheu o material para fazer a cultura, porque pode levar até aborto, uma infecção urinária e até a morte, né? Mas e muitas vezes isso aí transcorre sem sintoma, certo? O útero acaba comprimindo a bexiga, a mulher faz xixi mais vezes. E também no processo infeccioso existe um negócio chamado polaciúria, que então faz xixi de pouquinho em pouquinho. Então, como são coisas sobreponíveis, você não sabe realmente se aquela pessoa tem infecção urinária. Então, por isso é importante fazer. E creio que finalizando, ou ainda não, mas o exame de fezes. Por quê? Se você tiver, hoje também, por uma questão de estarmos numa cidade abençoada em relação a tratamento de esgoto, a qualidade da nossa água, então nós temos a parte ambiental bem equacionada. Então, hoje existe muito menos verminoses na gravidez. Por conta desse tratamento. Então, saneamento básico, Mococa, sensacional. Quando eu vim para cá, a gente fazia o exame de fezes no pré-natal, tinha 3, 4, até 5 vermes. Então, o que acontece? Esses vermes impedem a absorção de elementos importantes da saúde, vitaminas, de gorduras, que são importantes também, no caso de giardia. Tem aquela história do Zeca Tatu, né, da ancilostomíase. Esses vermes, eles impedem, além de impedir a absorção, por exemplo, do ferro, eles carregam uma série de problemas que vai abaixar a hemoglobina, e nesse momento a mãe precisa dessa hemoglobina, porque aumenta o líquido corporal, né? Então, consequentemente, com a mesma quantidade de hemoglobina, ela já fica um pouco mais baixa, né? Agora, se você tiver um verme ou algum sangramento
que sobreponha, que se some a isso, você tem que tratar os vermes. Então, hoje não. Hoje, a gente fazia, por exemplo, 50 exames de fezes. Digamos que, em dia de pré-natal, por exemplo, você tinha pelo menos 45 positivos, pelo menos, em primeira amostra. Certo? E hoje já você faz 1000 para achar um ou outro. Então, houve uma diminuição muito grande. É um programa que começou há muito tempo, aqui em Mococa, e isso se espalhou. De uma maneira geral, a educação, o saneamento básico, a educação da população, houve uma diminuição muito grande de verminose da cidade. Não que não exista aqui, não, existe, mas é raríssimo hoje. Então, os vermes também, no caso gestacional, no caso da gestação, também têm que ser tratados pelas razões que a gente já citou. Doutor, a gente estava conversando também, o senhor citou a importância da lipotireoidismo na gravidez. Conta um pouquinho para a gente, esclareça o que é a lipotireoidismo. O hipo é baixo. Então, a baixa do hormônio tiroidiano, que tem uma grande importância no metabolismo, né? E na gravidez pode acontecer um hipotireoidismo gestacional. Então tem que ser também tratado. Aí é repor o hormônio tiroidiano, né, que você equilibra. Então, eu acho que de uma maneira geral, assim, uma pincelada bem rápida, a despeito dessa máscara estar me incomodando muito, acho que nós transitamos por quase todos os exames. E depois, algum outro problema que a gestante tiver, também por uma questão de conhecimento. As mulheres hoje são muito mais responsáveis do que os homens, né? Então, elas vão ao médico periodicamente para fazer o Papa Nicolau, os exames preventivos, né? E na gestação, então, você vê a mãe, né? Mãe é mãe, né? Como diz, né? E uma das coisas que eu acho mais sublime é uma mãe dando o peito a um bebê. Eu acho algo assim sublime. E infelizmente, até uns tempos atrás aí, tinha um determinado pessoal no poder que eles eram contra. Não pode. Mas como, gente? A mãe não tem vergonha. Não tem vergonha nenhuma de fazer isso, porque ela está dando um alimento para o filho. Aqui no laboratório, para que não haja constrangimento, nem para a mãe, nem para quem está vendo, porque a gente nunca sabe, cada um pensa de uma maneira. Nós temos um lugarzinho para a mãe sentar ali quietinha e dar o mamar, dar o peito para o filho. Eu acho o ato mais sublime, humano, é exatamente esse, a mãe amamentar a criança. Com certeza, até porque é o momento dela com o bebê, né? E para você aí de casa que nos acompanhou as explicações do Dr. Estica, procure seu médico, tire suas dúvidas sobre esses exames e com certeza ele vai pedir os exames. E aqui no Laboratório São Sebastião, uma equipe maravilhosa com equipamentos de qualidade, pronto para atender a população, né, doutor? Com certeza, com certeza. Estamos à disposição. Nós temos certificações internacionais de qualidade. A última vez que eu fiz uma entrevista com a Cida, eu havia acabado de receber o certificado Diamante Plus. E que só tem 30 no Brasil. Quer dizer, então a gente procura levar as coisas a sérias. Aqui, eu sempre digo, aqui é uma casa de ciência. Certo? Para que todos entendam que a nossa preocupação com a qualidade, a equipe nossa, temos 10 profissionais de curso superior, né? Então, aqui não tem ninguém que é prático, e sim é profissional, é formado, a maioria pós-graduada, entendeu? Então, a gente mantém essa equipe aí, nós seguramos essas pessoas mesmo com a pandemia, certo? E graças a Deus estamos chegando lá.
Então, se você de casa tem um pedido de exame na mão, não tenha dúvidas, quando tem a opção de procurar um entre os 30 melhores. Fica a dica, Laboratório São Sebastião. Brenda Fernandes para o Jornal da Direta.